Professora Valdiana Gomes, de volta com mais uma videoaula para vocês. E a gente volta nessa videoaula com leitura e interpretação textual. Espero que vocês estejam bem, no conforto da casa de vocês. No momento ainda só é possível esta aula, né, videoaula. Mas é o que a gente pode fazer por vocês de melhor. Acreditem que a gente deseja tanto quanto vocês esse retorno o quanto antes. Mas que seja, acima de tudo, em segurança, tá certo? E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente está trabalhando, né, durante essa semana, o perdão. Então, eu trago uma reflexão para vocês que diz assim: quando perdoar alguém, sentirá mais liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. É por isso que, quando perdoa, você entra no rio da vida, é refrigerada e purificada. Ao perdoar, você se torna mais semelhante ao Senhor. Quando não perdoa, o ressentimento toma conta de sua vida. Embora ele não elimine sua salvação, limita o que Deus pode fazer em você e por meio de você. Também a impede de tornar tudo aquilo que foi criado para ser feliz, livre, contente aos olhos de Todo-Poderoso nosso Pai. Então, é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje, com esse pensamento forte, firme, com essa pureza e dedicação de bons frutos em nossos corações, tá certo? Depois, após essa acolhida, né, a gente orienta aí que você organize sua agenda, pegue seu módulo 3, né? A gente vai começar com a correção da página 24, tá certo? Lá na 24. Depois a gente vai trabalhar aí o conto, né? O conto, o bilhete do amor, fazer a resolução da atividade da página 40 a 42, tá certo? E a gente espera, né, que tudo transcorra da melhor forma possível. E a gente deixa aí a indicação da atividade complementar, que é um PDF, que vai ser postado no grupo e lá na plataforma, tá certo? Então, vamos assim começarmos, né, a correção da atividade, conforme tinha já dito para vocês. Acompanha comigo, né? Na aula passada, só para recapitular, né, você deve lembrar que a gente trabalhou uma nova leitura, tá certo? E eu sem casa, e a gente trabalhou Hosseini Murray, que nasceu em 1950, só recapitulando, tá certo, pessoal, para a gente não ir direto para a questão. Na cidade do Rio de Janeiro, graduou-se em Literatura e Língua Francesa pela Universidade de Nancy, Aliança Francesa. Tem mais de 50 livros de contos e poesias dedicados ao público infanto-juvenil. Sua jornada como escritora começou em 1980, com a publicação do livro Fardo de Carinho. Já ganhou diversos prêmios com suas publicações, como o Prêmio da Academia Brasileira de Letras de Literatura Infantil, pelo livro Jardins. Além de escrever, ela se dedica, oitavo ano, a trabalhos que incentivam a leitura em sua cidade natal. Então, não basta só escrever, é importante também publicar, distribuir e alcançar o maior número possível de leituras. Então, vamos lá. A primeira questão é a pergunta, né? Que sensações e sentimentos a leitura do poema despertou em você? Né? Às vezes, alunos têm uma dificuldade muito grande dessa opinião, em formular, em dizer, não sei, assim, não, né? E se posicionar e dar uma afirmação e reler o texto. Então, isso é uma construção. Então, você pode dizer, né, quais suas impressões que você tirou, né, do poema, se você achou triste, se você achou emocionante, né? E, de repente, você pode tirar um trecho, comentar, essa parte aqui me chamou bastante atenção, porque eu penso assim, já... Então, entendeu? Você vai apropriando, formulando a melhor maneira de responder a sua questão. A segunda questão diz assim: o assunto apresentado no poema se assemelha ao que você tinha imaginado antes da leitura? Comente, né? Aí você vai pensar nas hipóteses que você levanta, porque a gente faz isso, a gente faz leitura de pessoas, a gente faz leitura de mundo, de texto, antes mesmo de nos apropriarmos. As hipóteses em comparação ao poema, elas se justificam? Você acredita que elas estejam em parceria com o que foi pensado, né, com o que foi escrito? Então, você organiza a sua resposta. Aí a terceira, ela já é mais específica do texto. Qual problema social é abordado no poema? Né? O problema das pessoas que não têm onde morar e acabam vivendo nas ruas. É uma triste realidade, uma realidade fatal, mas que faz parte realmente, né, da estatística do nosso país e, por que não dizer, do nosso município, tá bom? Em sua opinião, oitavo ano, certo?
como seria possível solucionar esse problema? Você acha que essa questão da moradia ela tem solução? Você consegue imaginar, à luz de estar no Fundamental 2, no oitavo ano, tendo sua casa, graças a Deus, e por isso existe a gratidão, de imaginar se esse problema tem solução? O que é que vocês acham? Vocês acham que a implantação de novos projetos de moradia para pessoas com menos condições seria uma possibilidade? Então, se você concorda, você anota aí sim, que a implantação de novos projetos de moradia para pessoas com menos condições seria uma possibilidade para solucionar este problema, certo? Sem abreviar, organizando da melhor forma, né, para que você possa, enfim, né, fazer valer a sua opinião. Que comparação é feita no poema? Por que ela é feita? Né? O eu lírico, né, queridos alunos, ele compara as pessoas que vivem na rua com papel. Né? Ele faz isso para levar o leitor a uma reflexão sobre a importância que é dada aos moradores de rua, que são tão pouco valorizados pela sociedade como o papel. O eu lírico apresenta sua opinião sobre a importância de ter uma casa. Você concorda com ele? Sim ou não? Né? Qual é a importância, pessoal, de ter uma moradia para você? De você ter a dignidade de ser um cidadão, ter a dignidade de ter uma cama, uma rede, um espaço confortável para dormir? Isso é bom para você? Né? Se sim, você organiza a sua resposta. Nos dois últimos versos do poema, o eu lírico afirma que o corpo é a casa dos pensamentos. Em sua opinião, o que ele quis dizer com essa frase? Né? Ele quis enfatizar a importância do corpo para a saúde mental do ser humano. Né? O corpo, né, o nosso corpo, ele é conduzido, né, por essa comparação com a casa. Né? A casa, ela ocupa, nos abriga, nos dá esse conforto. Então, o nosso corpo, ele faz isso, ele é a nossa casa, realmente. Né? A nossa força, nosso sustentáculo, tá certo? Que relação pode ser estabelecida entre esse poema e a reportagem Seis Brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, que foi lida na seção Leitura 2? Né? Então, ambos os textos, eles tratam de problemas sociais, mas cada um aborda um problema diferente. Na reportagem foi apresentada a desigualdade social em relação à pequena parcela da população que tem muito dinheiro e a maioria que detém pouco dinheiro. No poema, foi mencionado o problema de pessoas que não têm moradia, ou seja, uma das consequências da desigualdade social, tá certo? Então, feito isso, né, entendido isso, a gente vai lá, conforme a indicação da agenda, para o bilhete do amor, no módulo 3, na página 40, tá certo? E você vai acompanhar comigo, tá bom? Olha aí, né? O texto, ele começa lá na página 38, tá certo? Na página 38, né? Ele começa ali fazendo a pergunta. No conto a seguir, né? Você vai ler a história de um garoto muito tímido que vive uma experiência típica da adolescência, analisando o título do texto, que experiência você acha que será relatada? Você já passou por situações semelhantes? Em sua opinião, que consequência uma experiência como essa pode acarretar a vida de uma pessoa? Então, a gente vai agora fazer essa leitura desse conto, tá certo? Né? O bilhete do amor. Olha aí. Logo que colocou os objetos embaixo da carteira, Pitu encontrou o bilhete. Leu, ficou vermelho, colocou no bolso, não mostrou para ninguém. De vez em quando mordia-lhe uma curiosidade grande, uma vontade de reler para ter certeza. Era uma revelação que ele não estava esperando. Não podia dizer que estivesse achando ruim, pelo contrário. Ele estava com vontade de olhar para trás, para as últimas carteiras, e procurar uma resposta com o olhar. Era um tímido e não se encorajava. A professora explicava no mapa as regiões do Brasil, e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, nem fazendo perguntas, só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, acabaria saindo-se mal. Não gostava de ignorar as coisas perguntadas, só não se saía muito bem quando se tratava de fazer contas de números fracionários. A professora mesma dizia-lhe que em português e matéria de leitura e entendimento ele se saía bem. Mas nos cálculos tinha dificuldades. Agora estava distante.
Pensava em poesias românticas, em música sentimental, estava meio perdido nos pensamentos confusos. O bilhete queimando no bolso. Uma vontade de relê-lo, palavra por palavra. Interessante. Não era um bilhete bem escrito, tinha até erros de português. Por que a curiosidade? Só ele sabia dele. Não foi como no dia do correio elegante. Pai, mãe e seu Francisco do armazém querendo saber, dando palpites. Agora tinha um bilhete e era diferente. Tinha um bilhete que trazia uma declaração de amor e uma assinatura. Trazia mais, trazia um convite para um bate-papo na praça às 2 horas, se ele quisesse namorar de verdade. No intervalo, escreveu o bilhete, fechado no banheiro. Quando ela chegou, a resposta a esperava na carteira. Quase no fim da aula, ele criou força e olhou para trás. Marina sorria, confirmando. Ele sorriu também. Os dois estavam vivendo uma ternura primeira e não sabiam escondê-la mais. Tanto assim que a professora pediu que ele virasse para frente, observasse o que ela estava pedindo para a pesquisa do fim de semana. Naquele fim de semana, ele iria pesquisar alguma coisa nova que não tinha experimentado, como alguns outros de sua idade e turma. José Elias, O Bilhete de Amor, Paz, José Paulo, Histórias de Amor, São Paulo, Asca 2008, página 19 a 111, para gostar de ler. Então, nós temos aí um texto, né, bem interessante esse conto, né, em que ele conta a história, né, dessa primeira paquera, que vai acontecer na idade certa, né, acredito que o personagem aqui esteja na idade certa, vivenciando da maneira correta, né, embora aqui seja um conto, não é indução para ninguém, é só uma leitura, uma distração. E a gente apresenta um pouco do autor, que é um escritor de origem mineira de Santa Cruz da Prata, Elias José, né, que nasceu em 1936 e faleceu em 2008. Ele dedicou-se a uma vasta produção literária que ultrapassa mais de 60 títulos, tá certo? Muitos livros publicados. Enquanto docente, lecionou aulas de literatura brasileira. Como escritor, destacou-se em obras infanto-juvenis, ganhando vários prêmios literários no Brasil e no exterior. Muitos de seus contos e poemas já foram publicados em outros países, como Itália, México, Argentina, Nicarágua, Estados Unidos e Polônia, vendendo mais de 1 milhão de livros infanto-juvenis. Então, nós temos aí Elias José, certo? Aí, antes de pedir, né, para que você refaça a sua leitura, nós vamos fazer a interpretação oral da página 40, tá certo? Então, acompanhe comigo. As informações que você imaginou encontrar no conto se confirmaram com a leitura do texto? Né? Quais são as hipóteses, pessoal, que vocês levantaram, né? Olha, como o título do texto é O Bilhete do Amor. Você confirmou? Se tratava realmente de um bilhete? Então, você responde baseado nessas percepções que nós estamos fazendo ao longo da aula. O que você achou do modo como a história foi narrada? Né? Aí eu queria que vocês acharam que tinha um pouco de poesia, vocês acharam que tinha um pouco de emoção, que o autor ele se esmerou para que vocês pensassem como se fosse um dos personagens, para que aproximou essa realidade de vocês, para que vocês sentissem um pouco do que ele estava apresentando, né? Em sua opinião, como foi o encontro entre Pitu e Marina na praça? Né? O que vocês acham? Que eles conversaram, que foi engraçado, que realmente eles foram, que eles tiveram coragem, né? Aí, feito isto, né, nós vamos para a interpretação escrita. O texto lido é um conto, e por isso apresenta elementos narrativos que ajudam a construir a história e passar a mensagem pretendida. Responda as questões a seguir com alguns desses elementos. A. Quem são os personagens principais? Então, nós temos aí como personagens principais Pitu e Marina. Quando os eventos ocorrem? Né? Quando foi que isso tudo ocorreu? Né? O tempo, ele é indefinido, ele não fica claro. Mas fica claro que a história se passa durante o período escolar matutino, visto que no bilhete Marina sugere que se encontre às 2 horas, ou seja, né, após a aula. Um tempo, vai para casa, né, então após a aula é que esse encontro vai acontecer. Em que local os fatos acontecem? Né? Exatamente na sequência da organização
de tudo isso, onde é que acontece? O ambiente ele fica claro? O cenário ele fica claro para você? Sim, né? Na sala de aula. Resumidamente, como é o enredo do conto? A história de Pitu, um jovem muito tímido que recebe um bilhete de amor de Marina, sua colega de sala, certo? Então, repetindo aí para vocês. É a história de Pitu, um jovem muito tímido que recebe um bilhete de amor de Marina, sua colega de sala. Em um texto narrativo, caso do conto lido, a história pode ser contada por um narrador observador, ou seja, o que observa e narra os fatos sem participar deles, ou por um narrador personagem, isto é, o que narra e participa da história. A. Que tipo de narrador conta a história O Bilhete do Amor? Explique. Que tipo de narrador é esse? É um narrador personagem? É um narrador observador? O narrador personagem ele conta e participa da história, o narrador observador ele só conta. O que vocês acham? Então, nós temos aí um narrador observador, tá certo? Pois narra e observa a história de Pitu e Marina sem participar dela. Essa percepção, eu estava vendo, ela é muito importante, né? Que você verifique que ele narra a história, mas que ele não é um dos personagens, tá certo? Caso esse texto apresentasse outro tipo de narrador, o que mudaria com relação aos fatos narrados na história? Caso o narrador fosse também um personagem, a história seria apresentada de um ponto de vista mais subjetivo e não de um ponto de vista mais geral, certo? O conto gira em torno do personagem Pitu, que ao entrar na sala de aula, depara-se com um bilhete embaixo de sua carteira. Qual era o conteúdo desse bilhete? Ficou muito claro. O bilhete, aí você vai dizer, né, da melhor forma possível, mais claro, mais compreensível possível. O bilhete trazia uma declaração de amor e uma assinatura. Além disso, convidava para um bate-papo na praça, às 2 horas, caso ele quisesse namorar sua admiradora. Então, se ele quisesse mesmo, era só ir. Pitu corresponde ao interesse de Marina? Explique. Sim, ele também nutria sentimentos amorosos pela colega. Relê o texto observando o comportamento de Pitu ao receber o bilhete. Quais características do menino ficaram evidentes? Após receber o bilhete de Marina, Pitu ficou envergonhado e, ao mesmo tempo, empolgado. O que o comportamento dele revela? Então, tendo em consideração todo o contexto, tudo que está sendo apresentado, o que o comportamento do Pitu, ele revela? Revela que ele também estava apaixonado por Marina, né? Então, que ele correspondia a esse sentimento. De que modo a atitude dos personagens está relacionada com a fase da adolescência? Então, você vai dizer que apaixonar-se, o paquerar, né? E é normal sentir-se inseguro, né? Então, é algo bastante comum na adolescência. Por que que isso é assim? Porque, visto que nessa fase existem muitas alterações no corpo, né, na mente, você vai deixando algumas coisas de lado, apreciando outras. Por isso que é importante a constante conversa com seus pais, com os seus familiares, não esconder nada. Se você tem necessidade de esconder alguma coisa que não é certo, então algo está errado. Então, todo mundo vai passar por isso, então que essa fase ela seja saudável na sua vida. E ninguém melhor para querer o seu bem lhe orientar do que os seus familiares, né? O enredo do conto apresenta introdução, conflito, clímax e desfecho. Sabendo disso, enumera as situações descritas abaixo de acordo com a ordem que elas acontecem na narrativa. Então, você vai entender que a introdução é quando ela faz a apresentação inicial do conto, o conflito é quando ele diz mais ou menos em torno de que a história vai acontecer, o clímax é aquele ponto de êxtase, né, do conto, em que a gente sabe que tudo é dito, feito, e o desfecho é o que ocasionou desse clímax, tá certo? Aí, no intervalo, Pitu escreve um bilhete de resposta e coloca na carteira de Marina. Após a leitura do bilhete, ele fica envergonhado e, ao mesmo tempo, empolgado. Pitu e Marina passam a aula toda na expectativa do encontro na praça à tarde, depois da aula. Pitu encontra o bilhete inesperado embaixo da sua carteira ao chegar à escola. Então, a gente levando em consideração o que ele quer, né? Introdução, conflito, clímax e desfecho, nós vamos ter a numeração 3, 2, 4 e 1.
O 3, né, você vai aí enumerar de acordo com, 1, 2, 3, né, o clímax. O 2, você vai dizer que foi o conflito, né? O 4, né, você vai dizer que foi o desfecho. E o 1, né, que é quando tudo começa, que é a introdução. Então, você organiza tudo, né, e você dá sequência. Aí você vai para a sexta questão, que diz que, de acordo com o enredo do conto, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Aí nós temos aí, na sequência, V, F, V, F, V, F, V. E a sétima questão pede para que você assinale a alternativa com as palavras correspondentes aos antônimos de bem e mal, destacados no trecho que você lê em sua respectiva ordem. Aí você vai ter como opção correta bem, mal e mal, né? A primeira opção. E a gente relembra para vocês que o conto é uma narrativa em prosa, tá certo? Oitavo ano, de extensão curta e linguagem concisa, que aborda atividades subjetivas dos personagens, apresentando a introdução, um conflito, como dito anteriormente, um clímax e um desfecho, podendo ser concluído pelo narrador ou permanecer aberto à interpretação do leitor. Tá certo? Então, é assim que a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fica aí como indicação, né? O PDF, a parte de atividade complementar, que a gente começa a próxima videoaula corrigindo, tá bom? Então, um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.